Bom dia, turma. Vamos continuar aqui os nossos conteúdos de revisão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fato e opinião. Ao trabalhar a carta do leitor, a gente também já estava trabalhando a questão da opinião. Vamos aqui fazer a diferença entre fato e opinião. Eu vou lendo o texto, à medida que a gente for lendo aqui esse quadro, né? Os itens aqui desse quadro, a gente vai explicando o que significa, né? Então, ó, fato, checado, fundamentado em evidências. Veja só, para que possamos compreender o que é fato, nós temos que entender que não é algo dito sem uma prova, sem um registro, sem fotos, sem dados, sem texto que venha a comprovar a minha fala. Porque se for apenas uma fala, ela pode ser tida apenas como uma opinião. Então, o fato ele precisa de evidências, certo? Precisa de comprovação. Enquanto que a opinião ela é baseada em uma crença, uma visão. Não se fundamenta em evidência. Às vezes as pessoas falam de uma maneira tão convicta que pode parecer um fato, mas é preciso que cheque para que você verifique a veracidade daquela fala. Um exemplo aqui, em 2010, Lionel Messi foi nomeado pela FIFA o jogador de futebol do ano. Isso aqui houve uma comprovação nas revistas, sites, para que essa nota fosse colocada em público. Aí o exemplo de opinião. O jamaicano Usain Bolt é o melhor velocista de todas as Olimpíadas. Essa é uma opinião. Porque, para mencionar um fato como esse, não houve... baseado em que ele falou isso? Baseado em que instituição, que órgão, que revista esse dado foi publicado. Se não tem essa publicação, é apenas uma opinião. Associa normalmente a estudos e pesquisa, né? O fato. Enquanto que a opinião, encontradas em gêneros textuais, como carta do leitor, artigo de opinião, anúncios publicitários. É opinião. Exemplo. O censo de 2010 mostrou que a população indígena brasileira é de 896 milhões e 900 mil. Tem 3.350 etnias, e fala 274 idiomas. Ó, são dados, né? E ele tirou de onde? Do censo de 2010. Então, é fato. Enquanto que a opinião, ó, lamentável o desempenho de nossos atletas nos Jogos Olímpicos. Isso aqui é uma opinião. Tem pessoas que vão acreditar que o desempenho dos atletas foi bom em relação aos outros anos. Ele não lamenta. Tem outra pessoa que pode não lamentar. Pode, pelo contrário, parabenizar porque houve um avanço. Então, isso aí é uma questão de opinião. Depende de quem vê. Outro exemplo de opinião. Conseguir índice para checar uma Olimpíadas já é um ato heróico, de heroísmo. Ganhar medalha, então, é um sonho. Então, para um atleta que já conseguiu medalhas, não é mais um sonho. Então, isso é uma opinião, depende do ponto de vista. A linguagem no texto, quando é fato, usa-se expressões do tipo. Observe essas que estão destacadas. Esta análise demonstrou, de acordo com os resultados da última pesquisa, as últimas descobertas confirmam. Pesquisadores descobridos recentemente. Então, olha o teor das palavras em destaque. São baseados, demonstram, porque análise, pesquisa, pesquisadores, descobertas, então tudo é baseado em um registro. Enquanto que na linguagem para a opinião a empresa alega, a equipe de pesquisadores discute, na opinião do professor, a maioria dos especialistas dessa área suspeita, né? É por opinião, tudo é opinião. Veja, esses verbos que estão, necessariamente não é verbo, essas palavras que estão em destaque, lembra que o que é de fato comprovado e o que é apenas
uma opinião ainda não comprovada. Então, quer dizer, não é comprovada em nenhum registro, então não passa de uma opinião. Eu peguei aqui o primeiro e o segundo texto para que vocês vejam as opiniões aqui que o autor desse texto coloca. Gostaria de parabenizar a equipe de redação pela excelente entrevista. Aí eu vou aqui e mostro aqui, opinião. Excelente entrevista. Como eu falei no outro vídeo, que se fosse uma mulher, talvez ela não fosse considerar uma boa entrevista, onde ele coloca o homem como pessoa vitimada, uma pessoa cheia de responsabilidades, superior à mulher, as suas responsabilidades são de maiores quantidades, né? Então, ele coloca aqui, excelente entrevista, porque é o homem, é a visão do homem. Talvez a mulher não coloque excelente entrevista, então por isso que é uma opinião. É a opinião dele. Ou muitos homens também podem discordar do texto do qual esse rapaz está falando. Então, é uma opinião. Outra opinião que também tem no texto 2, aliás, no texto 1, a segunda opinião, ele diz, nós homens carregamos nos ombros uma carga imensa, seja por motivo de ordem financeira ou familiar. Outra opinião, porque é a visão dele, né? Ele vê assim, outros podem discordar. No texto 2, como opinião, nós temos, achamos legal o texto sobre o cerrado. As menininhas gostaram da reportagem, né? Então, por isso que ela diz, achamos legal. Olha, o verbo achamos, né? Já está esclarecendo que é uma opinião. Mas também na revistinha tem fatos. Quando ele diz, segundo a revista, no cerrado, as árvores não tem muitas folhas e o sol é forte. A revista publicou um documentário que fez uma pesquisa, uma revista renomada de respeito, não ia publicar uma incerteza, né? Então, é uma comprovação, por isso é um fato. Então, é isso. Fato e opinião. Eu espero que vocês tenham esclarecido e percebam a diferença entre eles quando vocês forem ler um texto, certo? Abraços e vamos ao próximo vídeo.